Pessoal, boa noite. Aqui com vocês, Michael Carvalho. Eu estou aqui na AgriShow 2019. A gente está no final da quarta-feira, já está à noite, já está escuro. Aqui as coisas na AgriShow acontecem intensamente, né? Então a gente visita muitos stands, a gente conversa com muitas pessoas, com muitas empresas. Então nem sempre dá para gravar de manhã, mas aqui do meu lado está o senhor Evandro. O senhor Evandro ele é proprietário da Fert System Group e a gente quer bater um papo com ele aqui, porque ele já é parceiro nosso, já vem contribuindo com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Eu queria fazer duas perguntas para ele. A primeira é que como ele vê, como ele enxerga esse trabalho que a gente vem fazendo, esse projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo de 3 anos. E a segunda pergunta, senhor Evandro, a gente gostaria de saber qual que é a visão do senhor para o futuro da agricultura. Como que vai ser a agricultura de precisão, a agricultura digital? Nós queremos do senhor, assim, que já tem mais experiência já nesse setor, né? O senhor desenvolve equipamentos, né? Tem uma empresa já grande. Então fala pra gente um pouco sobre nós e sobre o futuro da tecnologia na agricultura. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar agora pessoalmente no grupo. A gente já vem trabalhando e acompanhando o teu trabalho. Eu acho que é impressionante o que tu está fazendo, é significativo para nós e para todos que tentam ingressar nesse novo conceito, nesse novo mercado que trata da agricultura de precisão, agricultura digital, que é um caminho sem volta. Efetivamente, a gente tem essa consciência e quem não estiver inserido dentro de um propósito como você colocou dentro da tua empresa, do teu negócio, da tua atividade com a agricultura de alta precisão, efetivamente vai ficar de fora desse mundo digital e o mundo da agricultura de precisão mesmo, né? Bom, quanto a nós temos realmente um passado, um histórico bastante importante na questão do desenvolvimento e projeto, principalmente de plantadores, né? Então foi o nosso foco, a nossa escola realmente foi a Semeato, lá em Passo Fundo, né? E a gente tinha um veio bastante dedicado à pesquisa e desenvolvimento não basta você elaborar um produto, você tinha que ter um processo em cima dele, mas dentro de uma metodologia, dentro de uma lógica de pesquisa e de ciência, né? Sim. Então, dentro dessa ótica, então, a gente trabalhou intensamente em vários projetos. Inicialmente, a grande dificuldade era os elementos sulcadores de solo, né? Então, tu tinha vários formatos de ângulo de ataque, a dificuldade de textura de solo, enfim, a presença ou não de palha, a presença de areia ou de argila. Isso altera totalmente a física do solo e realmente o processo de plantio direto tinha que passar por esse crivo, né? Pois bem, então nesse objetivo a gente também construiu, no segundo momento, uma empresa de engenharia que prestou serviço para várias empresas hoje que estão muito bem constituídas no mercado. Bom, num segundo momento, que é o que a gente está vendo agora, é a questão dessa inserção dessas plantadoras e semeadoras para a agricultura de precisão, né, no plantio, né? Então hoje você tem uma vasta gama de oportunidades e trabalhos já avançados na parte de pulverização, na geração de mapas, enfim, toda uma abrangência bastante importante de conhecimento, né? Porque a gente trabalha assim, o que é o solo, o que é o plantio? É trabalhar a variabilidade. E essa variabilidade ela tem que ser colocada dentro de uma lógica econômica, né? Sim, claro. E racional do sentido da aplicação de semente de fertilizante. E eu digo, e posso afirmar a todos, que efetivamente o equipamento mais importante hoje de uma propriedade é a plantadora, é a semeadora. É ali que está envolvida os maiores gastos das culturas, né? Perfeito. Então ali você pode nominar esses gastos, por exemplo, o fertilizante 40%, 12 a 15% a semente, o custo do processo de plantio e do trator, ele chega em torno de 65%, quase 70%, depende da cultura, né? E aí que você tem que concentrar todo o esforço, né? Porque se você errar nesse processo, aí você compromete todo o processo posterior. Você pulverizar, você fazer a colheita, é um processo posterior. A partir do momento que você realiza o plantio, concluiu o plantio, você começa as perdas. Verdade. Perdas porque você vai ter que fazer um trabalho de defesa, né? Então, a elaboração, a implantação da lavoura, ali está toda a parte mais estratégica da propriedade. Bom, o que a gente está vendo hoje, né? Então, desde 95 que a gente startou um projeto, uma empresa lá próximo de Passo Fundo, a gente fez um trabalho juntamente com a Embrapa.
de que a gente teria que monitorar essa deposição, quer dizer, arranjo espacial, a questão da singulação, enfim, todo o processo que se fala hoje, que você realmente consegue auferir um ganho de produtividade em função da localização do arranjo espacial de semente e de fertilizante. Fisicamente eles têm que estar dispostos numa organização lógica. Ele fez vários trabalhos desde o tempo da Embrapa, juntamente com o Dirceu Gassi, então vários pesquisadores usam essa prática de fazer as métricas de campo, né? E eu falei contigo já que realmente o que muda nesse processo e que a gente consegue realmente resultados é a prática de campo, né? Então a gente está startado há quase, vamos para o 4º ano, trabalhando especificamente nesse processo de plantabilidade focado em arranjo espacial e que isso possa determinar um ganho de produtividade em função do que as plantas hoje está sendo alterado muito a fisiologia dela. Então a planta hoje está cada vez mais potente, ela está mais robusta em termos de assimilação de nutrientes, ela está extremamente produtiva. Isso aí é o melhoramento 3.0 da engenharia genética das obtentoras, né? Só que isso aí tem que estar ciente com o produtor de que ele possa realmente tirar esse resultado desse ganho expressivo de produtividade. E infelizmente não está acontecendo. Esses dados da ProSoja, hoje no Brasil, nós estamos 50, 55 sacos por hectare, em média Brasil, e o potencial produtivo das varietais, das cultivares, 120, 130 até 150 sacos. Então a gente percebeu um grande delay nesse processo, nesse mercado, né? Certo. A inserção dos motores elétricos na agricultura. O senhor já trabalhou na engenharia, a Fert System, eu já estudei, já aprendi um pouco com vocês. A Fert System é uma empresa que desenvolve os seus projetos lá no campo, dia a dia, testando, né? O senhor contou essa história para mim, eu achei bem bacana. E agora tá vindo os motores elétricos, né? Qual vai ser o ganho para o agricultor que está implementando essas tecnologias? Como que ele vai embarcar essas tecnologias nas plantadoras dele, até plantadoras, né, convencionais, né? Podem embarcar essa tecnologia nova, tanto as novas vêm saindo das concessionárias já embarcadas com esse tipo de tecnologia, né? Na visão do senhor, quanto o agricultor vai ganhar embarcando esse tipo de tecnologia na plantadora dele? Ótima pergunta, Maicon. Então assim, você comparar uma semeadora, uma plantadora mecânica com tracionamento de rodado através de correntes, que chega até o dosador de semente e fertilizante, comparativamente com a máquina, que eu digo máquina de plantio, porque a inserção de motores elétricos, eles vão trabalhar independentemente de rodado ou de tração, os dosadores de semente e fertilizante. Então o que você vai ter com o ganho disso tudo aí? É muito expressivo. Porque aí você vai ter uma independência do sistema de rodada. Por exemplo, na prática, se você for colocar o número de sementes por metro, você com uma forma mecânica, você tem uma velocidade de 5 km por hora. Você consegue efetivamente colocar aquele número de sementes. Pois bem, na lavoura tu vai a 6, tu vai a 4, tu desorganiza todo tem todo um relevo, tem todo um operador que acelera mais que pode, né? Isso. Então, o que o motor elétrico faz? Ele desvincula essa dependência de tracionamento de rodados e ele torna independente. Então, se você tiver 4, 5, 8, 7 km por hora, ele realiza aquela deposição que você pré-determinou. É 10 sementes por metro? Sim, 10 sementes por metro. Além desse fator do coeficiente de variação, tu tem incremento da questão que tu falou, topográfica. Por exemplo, tu vai fazer plantio em curva, então ele compensa a curva. Internamente ela gera um raio mais próximo, a tendência da máquina mecânica é de concentrar muita semente na linha interna, né? 10, 12 até 15. Ao contrário, no arco externo da curvatura você tem 5 ou 6. O motor elétrico realmente compensa 10 sementes da mesma forma. A questão do corte de linha é mais que sabido, também quando chega ao encontro de uma linha a outra, ele vai isolando, né, toda essa, para evitar a sobreposição. Então tem dois fatores nessa questão da sobreposição e a questão da economicamente você vendo números aí. Bom, na compensação em curva, você tendo um arranjo espacial, você tem realmente a produtividade alcançada.
porque tu consegue isolar, deixar independente cada planta no seu devido lugar. Com os motores elétricos eu continuo tendo a singulação da semente perfeitamente. Não vou estar economizando o insumo ali, né? Isso. No lugar que estaria caindo mais semente, né, ali na curva ali, eu vou estar diminuindo essa queda e também diminuindo o meu custo. Perfeito. Né? E da mesma forma, o que eu falei, você comparativamente uma máquina mecânica, uma semeadora mecânica de uma elétrica, você tem economia de semente, de insumo, porque você não sobrepõe, né? E você tem produtividade porque tu faz um arranjo espacial adequado. Então a planta pode expressar naquele ambiente local dela todo o seu potencial. Porque tu veja assim, a engenharia genética, o melhoramento genético das plantas está muito intenso. Então se você aproximar uma da outra, ela vai concorrer, né? A gente tem dados lá que você tem uma planta isolada, tem 74 vagens. Duas próximas tem 37, quer dizer, então tu está tendo 50% de perda só por esse desarranjo espacial. Eu gosto muito do que o senhor está falando, porque me lembra muito o Dr. Dirceu Gazen, né? E ele era especialista em explicar isso pra gente, né? Isso. Então a gente precisa de ter plantabilidade. Exato. Não é? Esse é o fator. E o motor elétrico oferece. Isso. Né? Mas aí que está a grande vantagem da plantabilidade ser realizada de forma autônoma, que o agricultor não interfira. Não dependa dele, a máquina faça isso. A inteligência, o software, ele torna inteligente esse processo, né? Então você se desincumbe dessa função. Então, e nós criamos um sistema tal que qualquer operador recebendo um treinamento básico, o motor realiza essa operação sem ele estar interferindo no processo, né? Sim, então essa é a grande sacada do projeto, do propósito, né? De você tornar realmente autônomo. Nós estamos, o nome que a gente usou para esse processo, para esse princípio, é o sistema autônomo de dosificação. Então ele não depende de você, né? Claro que depois, no segundo, no terceiro momento, você vai incrementar com os mapas, né? Mapas de rendimento, mapas de produtividade, enfim. Aí também tu joga um mapa sobreposto que a máquina vai entender que ela pode fazer a alocação conforme o rendimento ou conforme outro fator que você puder jogar no propósito ali. E agora também a gente está trazendo dos Estados Unidos, que eu comentei com você, uma plataforma para nós gerar um mapa agroclimático. Sim. Essa é a grande sacada. Então esse VRA aqui, ele vai receber um mapa em que você vai ter as manchas, vamos imaginar assim, explicando de forma prática, as manchas de déficit hídrico e as manchas de umidade. Então essa variabilidade poder ser alocada na questão de você poder alterar a população de plantas, mais sementes na área úmida e menos na área com déficit hídrico. Seria como se estivesse criando uma zona de manejo para fazer uma taxa variável de semente. A palavra é essa, zona de manejo agroclimático. Ótimo. Além disso, isso é um estudo junto com a Universidade Americana, que você também poderá, com esse mapeamento e esse dado meteorológico e pluviométrico, projetar, por exemplo, assim, no programa você digita o cultivar e os estágios vegetativo e reprodutivo. Na prática, o trigo, você não pode ter chuva na formação da espiga. Então você altera a data de plantio, ou avança ou recua, para que você não tenha essa probabilidade climática de ter chuva. Ocorrer esse risco. Ocorrer esse risco. Da mesma forma o milho, quando você tiver com o pendão formado, você precisa da chuva. E aí também você joga lá a informação da variedade e o local, os dados meteorológicos do local, e você também vai conseguir projetar uma possibilidade de você ter um ganho de produtividade justamente elencando esse fator climático, né? Isso é interessante porque o senhor está pontuando, mostrando para a gente aqui o uso de dados, de informações, né? Essas informações tal que pode estar ocupando um lugar num Big Data, né? Exato. E esse Big Data já está começando a mostrar algumas opções de como a gente pode utilizar as informações, né? Exato. E aí, olhando um pouco mais à frente, vamos imaginar assim, os pesquisadores, os obtentores de varietais, de cultivares, eles vão poder também usar esses dados locais com esses fatores climáticos também para poder colocar o melhoramento genético em cima das cultivares. Então veja que o grau de importância é muito grande. Além do produtor
se servir dessa tecnologia, ele vai poder auferir a pesquisa um melhoramento genético, né? Então isso é um fator bastante importante. Naquela condição local, aquele cultivar, ele expressou o seu potencial ou não, e em função também do clima, né? Sim, interessante. Então é essa visão que a gente tem da agricultura de precisão no plantio e a agricultura digital na geração de dados e o Big Data, é um processo que ele vai ter automático aqui. E importante, eu saliento e destaco, eu sou produtor também, esses dados são meus. Eu não vou estar compartilhando esses dados com empresas que possam fazer uso comercial disso aí. Sim. Eu dou um exemplo assim. Importante, isso é um assunto importante. Eu prego muito isso. Tu tem um cultivar ali que expressa muito a produtividade. E você informa para essa obtentora ou alguém que possa te dizer assim, bom, mas tu conseguiu 100 sacos de soja? Muito bem. Com que cultivar? Essa aqui. Então tá, o ano que vem eu vou te cobrar 20% a mais porque eu sei que tu vai usar a mesma cultivar. E por aí vai. Uso indevido da informação. Então eu prego que a informação fique aqui e a decisão fique na mão do produtor e o seu agrônomo que possa prescrever se ele vai passar os dados ou não. Isso é totalmente uma decisão que tem que cabe a ele. E tem que estar expressada de forma clara. E além disso, como tu falou, o fator econômico, o fator relevante do processo de plantio, que é o mais importante, você vai conseguir fazer o gerenciamento de dados e você vai conseguir ter a máxima expressão de produtividade dentro da tua área. Isso é um fator muito importante que eu prego e eu falo nessa condição como agricultor, né? Porque como tu falou ali, a gente também desenvolve equipamentos, a gente também sente e coloca na nossa realidade. Nós temos uma área de experimentos de 24 hectares e uma área de 120 hectares que sai daqueles experimentos uma área comercial para mim reunir dados na minha condição de produtor. Isso é muito interessante porque mostra que o senhor desenvolve produtos, mas o senhor também sente na pele o que é que o usuário lá, o que é que o agricultor, para quem o senhor vende o seu produto, os equipamentos, está passando, né? Por que ele está passando utilizando os seus próprios equipamentos. Então isso é interessante, eu acho que toda empresa teria que ter isso, o dono experimentando os seus produtos na sua propriedade e dando feedback para a sua equipe de desenvolvimento, melhorando cada vez mais. Exatamente isso. O que eu quero bem para mim, eu quero que o meu colega agricultor, já falando como agricultor, também possa oferir o que eu estou falando. Porque hoje o mercado está muito desgastado nessa questão de confiabilidade, de credibilidade. Então, nada mais justo do que eu realmente gerar meus dados. Nós temos vários relatórios, o Ayrton, o Diego e a nossa área dos agrônomos lá geram relatórios e dados, porque a gente, além de fazer a interface do equipamento, a gente também trabalha o resultado agronômico, né? Então faz aquele processo que infelizmente o Dr. Dirceu era para ser nosso parceiro, que eu comentei contigo na sequência desse projeto, dessa atividade, mas a gente seguiu a linha de raciocínio dele de realmente você fazer as métricas de resultados. Então você tem métricas de resultados reais, nós temos pesagem a campo, a gente realmente tem os parâmetros de dados científicos, porém nós vimos o que acontece na realidade. Por exemplo, a gente fez todo um levantamento, contagem, arranquio de plantas nas sobreposições e mediu isso aí. Então, essas medidas também deram um resultado muito mais expressivos do que a pesquisa está determinando em termos percentuais, né? E isso foi um dos benefícios de estar testando a tecnologia no campo, né? E é só o campo, né? Voltando um pouco na Semeato, então eu falo Semeato porque realmente foi a minha escola, como eu te comentei, a gente também tinha um veio não só de geração de equipamentos, mas também nós tivemos a oportunidade de trabalhar na questão do Clube Amigos da Terra, no Clube da Minhoca, porque você também tem que ter uma construção de perfil de solo para poder ter essa tecnologia. Você não pode fazer um trabalho e investir, eu recomendo que o agricultor não invista se ele não tiver um trabalho consciente de solo, a parte agronômica. Esse é o discurso do Luiz Sante, do próprio Dirceu, todos os pesquisadores falam isso. Você não pode aplicar uma tecnologia em solo morto. Sim. Então esse equilíbrio físico, químico, biológico, nós tivemos a oportunidade de receber o prêmio do governo do estado do Rio Grande do Sul como agricultor conservacionista e produtor de água. Então a gente trabalha, obrigado. Trabalho o vazio outonal, a gente faz o plantio em curva, a gente faz a escarificação biológica,
a gente faz todo um processo realmente de construção do solo para depois chegar à tecnologia. Então, eu acho que esse detalhe agronômico, o agronômico tem que ser considerado e conciliado com a tecnologia. Eu acho que todo mundo tem como ganhar. E o agricultor, nós precisamos ter uma consciência, nós precisamos ter renda e conservação, nós temos que ter sustentabilidade, porque o solo é o maior patrimônio, né, Michael? Pessoal, complementando o que o senhor Evandro falou, a gente primeiro, antes de implantar uma tecnologia, a gente tem que fazer precisão na agricultura, ou seja, fazer uma agricultura convencional com muito capricho, com muito zelo, com muito amor, e aí sim você vai ter espaço para aumentar a sua produtividade, inserindo tecnologia, inserindo agricultura de precisão, agricultura digital. Senhor Evandro, eu agradeço demais essa conversa, esse diálogo que a gente teve, foi muito bacana. Eu mais uma vez venho agradecer de coração todo o apoio que a Fert System Group tem expressado pela agricultura de alta precisão. Então fica o meu agradecimento e só tenho a agradecer. Da mesma forma, Michael, acho que a gente é um incentivo, você está no caminho certo, a gente precisamos se aproximar. E o termo que eu uso é plantio direto sustentável, né, em todos os sentidos, tanto tecnológico quanto agronômico. Então, parabéns, continue. Estamos juntos também nesse teu propósito, nesse teu projeto. Muito obrigado, senhor, e até um próximo encontro.